Então tá, vamos rodar a apresentação da Fran. Então, isso. Olá, eu sou a Franciele, sou bolsista de doutorado do PRH 13 e vou apresentar o meu trabalho intitulado de Fenomenologia de um revestimento esmaltado para motores de combustão interna visando o aumento da eficiência energética. Eu sou orientada pelo professor Bergman e pela professora Sabrina Arcaro. Falando então sobre a motivação. O alumínio, então, e suas ligas, eles são amplamente utilizados na indústria automotiva em função das suas excelentes propriedades mecânicas e tecnológicas. Entretanto, um dos fatores que acaba aí por restringir a aplicação são os danos causados por fadiga térmica. Uma maneira de superar esse tipo de dano é aplicar um revestimento adequado na superfície das ligas. No entanto, os estudos envolvendo revestimentos para as ligas de alumínio acabam tendo limitações, em função do baixo ponto de fusão e do elevado coeficiente de expansão térmica. Uma alternativa são os revestimentos esmaltados, com os quais, então, uma morfologia uniforme pode ser obtida por métodos simples e de baixo custo. Pode-se obter também excelente compatibilidade com o substrato, também a possibilidade de se estudar diferentes composições. É possível produzir revestimentos que possuam propriedades termomecânicas compatíveis com o substrato e também podem ser consolidados em temperaturas em que as propriedades da liga não serão significativamente alteradas. O objetivo, então, desse trabalho é estudar a fenomenologia de um revestimento esmaltado aplicado a uma liga de alumínio, silício e cobre, utilizada na fabricação de motores de combustão interna, visando o aumento da eficiência energética. A partir, então, da adequada seleção de um sistema vítreo de borofosfato de alumínio, pertence caracterizar a liga, produzir a frita, desenvolver o revestimento esmaltado a partir dessa frita, caracterizar o acoplamento sistema substrato-esmalte, desenvolver estudos de reologia da suspensão do esmalte, avaliar a condutividade térmica do substrato e do revestimento, visando a utilização como barreira térmica, e também desenvolver estudos de fadiga térmica para a liga de alumínio revestida. Falando sobre a aplicação na indústria. Então, na fabricação de motores de combustão interna, a aplicação do alumínio como um material alternativo envolve o aspecto de redução de peso, de economia de combustível, de redução nas emissões dos gases de exaustão. As ligas de alumínio-silício são as ligas que apresentam aí as melhores características de fundição e são usualmente aplicadas em coletores de admissão, em cabeçotes e em blocos de motor. No entanto, o desempenho de barreira térmica, que é relativamente baixo nessas ligas, é um dos fatores que acabam por restringir essa aplicação dos componentes automotivos de seção quente, pois eles acabam sofrendo danos. E esses danos podem ser mitigados com a utilização de um revestimento esmaltado. Então, várias partes do motor podem ser revestidas, isolando aí os metais dos gases quentes que são produzidos pelo motor. A melhoria, então, desse isolamento térmico reduzirá a condutividade térmica, reduzindo a temperatura e também a fadiga térmica. Com isso, o calor que é transferido para o sistema de refrigeração poderá ser reduzido e a perda de calor durante a combustão pode ser minimizada, resultando numa melhor eficiência energética no uso do combustível. Falando um pouquinho dos materiais, foram utilizadas, então, ligas de alumínio AlSi9CO3. Aqui na tabela a gente tem a composição química. Sobre os ensaios de caracterização, foi realizada a determinação das fases cristalinas presentes por meio do DRX. A curva de expansão térmica foi obtida por meio de dilatometria óptica e foi utilizada para determinar o coeficiente de expansão térmica da liga, cujo valor foi 24,54. Nos ensaios para determinação da microdureza da liga, obteve-se o valor de 136,47 HV. Para a produção, então, do esmalte, a fita foi confeccionada com a utilização dessas matérias-primas aqui descritas, e a suspensão do esmalte foi feita, então, com a frita produzida, nitrito de sódio, caolina e água miniquina. A determinação da temperatura de fusão das fritas foi realizada por meio do ensaio de DSC e TG,
E a partir desse ensaio, estipulou-se 1.200 graus Celsius, taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto e tempo de 1 hora. Depois disso, o fundido, então, foi vazado em banho de água para resfriamento rápido e obtenção das fritas. Aqui nós temos uma imagem das fritas obtidas. Sobre a caracterização das fritas, então, nós temos a determinação das fases cristalinas presentes, e a gente observa uma elevação pronunciada em torno de 30 graus, que é característico da fase amorfa. O valor da densidade real dessa frita foi obtido por picnometria gasosa hélio, e o valor é de 2,67. Em relação aos ensaios de análises térmicas realizadas, a gente tem aqui o gráfico da variação dimensional da frita em função da temperatura, onde a gente pode identificar a TG em 385 graus Celsius e a temperatura de amolecimento em 606 graus Celsius. O coeficiente de expansão térmico foi determinado por meio da curva de expansão térmica e o valor foi 16,08. A partir dessas informações, então, do comportamento térmico das fritas, foram selecionadas para testes preliminares as temperaturas de 450, 500 e 550 graus. Falando, então, sobre a obtenção e caracterização do esmalte. A suspensão do esmalte, então, foi preparada com 100 gramas de frita, 0,5 de caolin, 0,5 de nitrito de sódio e 40 de água. O caolin foi o modificador de reologia e o nitrito de sódio foi utilizado como ligante. Essas quantidades foram definidas em testes preliminares. E para obter a suspensão, essa composição foi homogeneizada num agitador magnético. Em relação às fases cristalinas presentes, as análises mostram que, apesar de algumas pequenas reflexões não identificáveis, o esmalte mantém a natureza amorfa após os tratamentos térmicos. Com relação à composição química, foi realizada uma análise por EDS, e aqui nós temos o mapa composicional, e na tabela nós temos a composição química que foi obtida por EDS. Aqui nós temos o gráfico com os valores obtidos para a microdureza Vickers, e a partir desses valores pode-se supor, então, um bom ganho de microdureza para a liga após ela ser revestida. Aqui temos um MEV das imagens das indentações. Em relação à produção dos revestimentos esmaltados. Primeiro, realizou-se, então, a limpeza do substrato. Após testes preliminares, a suspensão foi aplicada, então, com o uso de um vinil. E após a aplicação, os corpos de prova foram secos por 1 hora, seguidos pela queima, onde foram variados aí os parâmetros de tratamento térmico. Após esses testes preliminares, para a caracterização do revestimento, foi realizada a avaliação visual da superfície, resultando que os melhores parâmetros de processo são taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto, temperatura de queima de 500 graus Celsius, nos tempos de patamar de 60 e de 120 minutos. Aqui temos algumas imagens de MEV do substrato revestido. Em relação à determinação do acoplamento revestimento-substrato, ela foi realizada por meio de ensaios térmicos de fleximetria e de dilatometria óptica. Primeiro foi determinada a temperatura de acoplamento efetivo, que foi de 345 graus Celsius. E com os ensaios de dilatometria, obtivemos o coeficiente de expansão térmica do revestimento e do substrato, e com a sobreposição das curvas, obtivemos a diferença de contração, cujo valor foi 0,294%, que indica aí que o revestimento contrai menos que o substrato, e uma tensão do tipo compreensiva é obtida na interface revestimento-substrato, o que é esperado aí para um acoplamento adequado. Esse resultado, somado às imagens do MEV, mostram que esse esmalte desenvolvido, juntamente com os tratamentos térmicos aplicados, foram efetivos aí no bom acoplamento do revestimento substrato. Em relação à continuidade do trabalho, pretende-se, então, fazer variações percentuais na composição da frita, estudar outras formas de aplicação do esmalte, estudar a reologia da suspensão do esmalte, estudar a condutividade térmica por meio do método flash laser, visando aí a utilização como barreira térmica, e também realizar estudos de fadiga térmica. Por enquanto, é isso que temos do trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Franciele. Muito obrigado.
Mais uma excelente apresentação, trazendo, né? Entrando os tópicos, ponto a ponto. Excelente, parabéns. O Eduardo já levantou a mão aqui. Eduardo, onde está o Eduardo? Aqui na minha tela. Eduardo, pode falar. Eduardo? Ah, ele vai escrever. Acho que ele não está conseguindo. Vamos ver aqui. Está lendo, né, Franciele? Que é no chat ali. Deixa eu botar meu áudio aqui. Sim, estou lendo. Não, ele não pode ser usinado. Tu fala de fazer a usinagem após a aplicação do esmalte, né? Entendi a tua pergunta. Mas a ideia é que o esmalte seja aplicado depois de feita todas as usinagens ali necessárias. Ele não pode ser usinado porque ele não resiste às temperaturas utilizadas na usinagem, né? Podem acabar por danificar o revestimento. Usinar quente. A Tânia fez um comentário lá, isso? Não. Isso. Queres falar alguma coisa, Tânia? Foi só uma bobagem, uma parte. Eu falei Nunca assim, é bobagem. usinar a quente quando o material está bem viscoso ainda, quando o esmalte ainda está fluido. Não lisoreando, mas fluido. Uhum. Então já é um equipamento todo especial. Sim. Sim, eu entendi, Tânia. Em princípio, no que eu realizei de testes, que foi muita coisa aí, ele acaba quebrando, mesmo se eu fizer... Lógico que eu não fiz usinagem, né? Mas eu fiz vários cortes ali, várias preparações e amostras, e mesmo quando ele tiver, antes da queima, né? Quando ele tiver úmido, ele acaba por quebrar, por sair do material, né? E depois de queimado, depois do tratamento térmico também, ele acaba por quebrando durante os processos ali. Algumas coisas de usinagem que eu consegui, na verdade eu mandei fazer, né? Foram amostras para os testes de condutividade e também amostras para o MEV, mas foram ali cortes bem específicos feitos por usinagem e que deram certo. Então, acredito que talvez com mais alguns ajustes específicos possam ser feitas usinagens. Mas eu fiz para amostras pequenininhas ali com diâmetros específicos. Certo, obrigada. Tá. Então vamos. Quem é? Ah, o Luiz pediu a palavra. Pode falar, Luiz. Ah, arrumou a franja ali, tá ótimo. Perfeito. Ai, Luiz, pode falar. Só uma questão ali para a Franciele, que é o seguinte: tu dizes que o alumínio, lá na introdução e na justificação do trabalho, referes que o alumínio reduz as emissões. Reduz as emissões de quê? Num motor automóvel? Ele pode acabar por... Na verdade, ele acaba fazendo uma otimização aí na utilização, quando utilizado para motores de combustão, né? Acaba tendo uma otimização de diversos parâmetros, entre eles a questão do consumo de combustível, que acaba sendo diminuído, o que vai acabar por reduzir os gases de exaustão. É mais nesse sentido. Reduzir como? Reduzir o quê? Reduzes que gases de exaustão? Dióxido de carbono. Mas tu queres reduzir as emissões de dióxido de carbono? Não, eu não quero reduzir as emissões. Do consumo de combustível? É isso? Não sei. É quando se coloca uma observação deste género numa apresentação, reduz as emissões. Tem que haver um fundamento. Eu não conheço o alumínio a reduzir emissões.
Sim, entendi tua questão, bem colocado. Vou revisar essa questão. Além, tens que ver a que temperatura é que também vais colocar o material. Podes é agravar o problema, muito provavelmente. Sim. Portanto, muita atenção quando se coloca um comentário de justificação de um desenvolvimento do material. Tá, gente? E para mim, quando se coloca isto, eu depois estava à procura no resto da apresentação onde é que aparecia a redução da emissão associada ao alumínio. Sim, entendi. Excelente, Luiz. Já estou até anotando aqui nas minhas observações para não cometer mais. Não, é só um comentário. Sim. Não, mas é excelente ter esses comentários para a gente ver o que a gente pode melhorar no trabalho e nas apresentações em si. Muito pertinente. Sim, é isso que é importante, Luiz. Para isso estamos aqui, né? Seminário interno, é justamente para isso. Que bom que tu está podendo participar hoje dentro do teu esquema de horários para ajudar a gente, para contribuir para que o grupo cresça cada vez mais. Muito obrigada, excelente. É de tarde já, né? Sim. Mais alguma observação, Luiz? Daniel saiu. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós temos 3 minutos ainda. E eu estou vendo que a Letícia não está aqui, né? Houve alguma coisa. A Letícia fugiu, gente. Caiu. Hã? Ela botou no WhatsApp. Né? Que ela caiu? Ah, não acredito. Como é que a Letícia vai cair na hora dela? Tá muito mal contada essa história, Letícia. Ai. Gente, quem mais? Gostaria de fazer algum comentário? Daniel, voltaste. Eu já comentei ali no chat. Não, mas tem que ser ao vivo, para todos. Não, eu achei excelente o trabalho dela, muito bem apresentado, do início ao fim, né? A parte gráfica excelente, não fiquei com nenhum tipo de dúvida, assim. Parabéns. Mais um exemplo aí a gente se espelhar. Mais alguém dos colegas? Vou perguntar. Não. Tá, peraí. Parabenizar também a Fran, né? Sempre muito boas as apresentações da Fran. E bastante resultado também já, né, França? Eu sou bem leiga nesses assuntos, então minha pergunta pode ser um pouco ignorante. Eu não sei como que seriam as fritas, como que gostaria de que me explicasse um pouco mais sobre isso. Okay, obrigada, Tailane. Sim, então, as fritas, elas são, na verdade, nada mais é do que um vidro. Essa minha composição de fritas, ela é uma composição de um vidro. Ela é chamada frita porque essa composição ela é fundida num forno elétrico, numa temperatura ali, eu estou utilizando 1.200 graus, e ela forma um fundido. E esse fundido, então, ele é vazado em água, e quando ele vaza em água, ele forma esses pequenos estilhacinhos de vidro. Seria como se fosse um vidro quebrado, são as fritas. Deixa eu adotar. Eu até coloquei uma imagem aqui na apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela. E qual é o tempo de fusão, então, para essas fritas delas prontas? A temperatura de fusão. Essa minha composição, a gente usa a temperatura de 1.200 graus por 1 hora. Aqui são as fritas. Ela nada mais é do que um vidro estilhaçado, né? Um vidro quebrado. Depois ele fica aqui em pedaços irregulares, né? Porque pode imaginar um fundido a 1.200 graus vazado em água, né? Ele fica em tamanhos irregulares. Depois disso eu faço toda uma moagem dele para diminuir o tamanho aí, utilizando 325 mesh para moagem. Para depois, então, poder utilizar essa frita para fazer a suspensão do esmalte. Tânia, não soube nada. Sim, eu vi. É que para a Thay falar, eu fechei o microfone. Mais alguma colocação? Então, em não tendo, já estourou o tempo. Franciele, só mais uma vez te parabenizando. Excelente, como sempre, as suas apresentações. Parabéns mais uma vez. Vamos rodar o vídeo da Letícia, que conseguiu restabelecer
Sim, entrei pelo celular, mas tá. Acho que tá Eu tô vendo ele pelo celular, mas acho que tu consegue aí sim, responder ali tá as boa a questões. conexão. Tá ótimo. Então tá, vamos rodar o teu vídeo aqui. Do programa de pós-graduação. Bom, olá a todos, meu nome é Letícia Steckel, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais, da URGS. Sou orientada pelo professor Carlos Bergman e pela professora Nelise Alves. E desde o dia 1º de junho de 2022, então eu faço parte do Programa de Recursos Humanos ANP 13.1 da URGS, como aluna de bolsista de doutorado. Então, como minha entrada ela é bastante recente, no dia de hoje eu vou apresentar para vocês, então, a minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação da professora Elizabeth Lucas, e que foi intitulada Relação entre as estruturas do EVA modificado e o teor crítico de parafinas para a redução do ponto de fluidez. Então, o petróleo ele é considerado uma mistura complexa, composta por hidrocarbonetos, que contém tanto frações leves, como gases e hidrocarbonetos de baixa massa molar, e frações pesadas, que apresentam compostos parafínicos, naftênicos e aromáticos. Então, a problemática do meu trabalho estava toda voltada para as parafinas, que, como eu já falei, são uma das frações pesadas do petróleo e apresentam uma ampla gama de massas molares. Então, o processo de cristalização dessas parafinas, ele pode ser influenciado pelo teor de parafina, pela distribuição de massa molar, pela taxa de resfriamento, pela pressão e pela presença de impurezas. Então, para explicar um pouquinho sobre esse fenômeno de precipitação dos cristais da parafina. Para a gente entender, no reservatório, o meu petróleo está a cerca de 60 a 70 graus Celsius, quando se fala de uma produção offshore, e ele é considerado um fluido newtoniano. Isso é, ele é um fluido monofásico, em que todas as fases elas estão dissolvidas dentro desse petróleo. Então, as parafinas elas estão em solução, e esse óleo apresenta um fluxo laminar. Então, a partir do momento em que esse meu petróleo ele inicia sua produção, ao deixar o reservatório pensando numa produção offshore, em que tem um assoalho marinho a cerca de 5, 3 graus Celsius, esse fluido tem a tendência a deixar de ser newtoniano, passando a ser não newtoniano, e a parafina, então, ela tem uma tendência a precipitar e a agregar. Como a gente pode ver nesse esquema aqui, as moléculas de parafina elas estão dispersas no óleo cru. Então, a partir do momento em que esse óleo ele vai resfriando e o óleo atinge, então, essa temperatura inicial do aparecimento dos cristais, ao alinhamento, então, dessas moléculas de parafina, e quanto mais esse óleo resfria, a tendência é que sejam formadas redes tridimensionais de estrutura lamelar. Então, como a gente pode ver nessa figura, a deposição da parafina pode chegar a casos bastante extremos, em que a produção do óleo ela pode ser até mesmo, pode acontecer que essa produção seja parada, corre uma parada de produção por conta dessa alta deposição de parafina nos dutos offshore. Então, um termo que está sendo bastante utilizado é em relação à garantia de escoamento. O que seria essa garantia de escoamento? Então, ele é um conjunto de estratégias e procedimentos que tem essa finalidade de assegurar que os fluidos eles vão ser produzidos por um reservatório e eles escoem entre o fundo do poço e o ponto de separação da mistura multifásica. Então, esse termo ele ficou bastante difundido a partir dos anos 90, em que se iniciou, então, essa produção em águas profundas, onde baixa temperatura e alta pressão, então, são as condições de maior risco para o escoamento. E essa garantia do escoamento, ela inclui tanto a previsão, a prevenção, a mitigação e a remediação das deposições orgânicas e inorgânicas. Então, esses métodos para evitar a deposição, eles são preditivos, preventivos e corretivos. Então, na minha dissertação, eu foquei basicamente na utilização de inibidores químicos, que é um tipo de método preventivo para evitar a deposição das parafinas. Então, esses aditivos poliméricos, eles são utilizados durante a produção para evitar que esse meu óleo, essa minha parafina, ela deposite nas paredes dos dutos. Então, ela faz com que esse meu óleo ele se mantenha fluido, mesmo a baixas temperaturas. Esse é o objetivo. Então, o objetivo principal do meu trabalho foi analisar aditivos poliméricos à base de polietileno com acetato de vinila modificado, porque o polietileno com acetato de vinila, também conhecido como EVA, ele já é conhecido nesse fator de
de garantia de escoamento, porém ele não era eficiente para todos os petróleos. Então, buscava-se modificar esse aditivo por reações de hidrólise e esterificação, para que se possa atuar, então, na alteração dos cristais de parafina e reduzir o ponto de fluidez de sistemas modelo de parafina e de petróleos. Então, a metodologia foi basicamente modificar quimicamente, então, os polímeros de EVA através das reações de hidrólise e esterificação, caracterizar esses polímeros modificados ou polímero comercial através de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e solubilidade, e avaliar a eficiência desses aditivos em sistemas modelo de parafina, através de análises de ponto de fluidez, que identifica qual é a menor temperatura que minha amostra se mantém fluida, meu óleo, meu sistema modelo, temperatura inicial de aparecimento de cristais através do micro DSC, e a microscopia óptica, então, também para visualizar esses cristais de parafina formados. Então, através da caracterização dos polímeros por ressonância magnética nuclear, eu obtive, então, o polímero comercial, EVA10. Foram obtidos também diversos polímeros hidrolizados com diversos graus de hidrólise, para observar a importância desse grau de hidrólise, e também amostras hidrolizadas e posteriormente esterificadas, com cadeias pendentes tamanho C6 e C18, para avaliar o tamanho, a influência desse tamanho da cadeia pendente, e também a influência dessa esterificação desse balanço polar a polar. Então, nos meus resultados de ponto de fluidez dos sistemas modelo, que inicialmente eu utilizei sistema modelo de parafina em tolueno, para avaliar realmente o efeito do meu aditivo especificamente na parafina, e não em petróleo. Então, eu pude observar que na amostra sem aditivo, quando eu tinha uma concentração de parafina de, por exemplo, 5%, o meu ponto de fluidez era 9 graus. Então, abaixo de 9 graus, essa minha amostra, ela já estava estática, ela não era mais fluida. Quando eu utilizei o aditivo comercial, ela foi até menor do que menos 24 graus Celsius se manteve fluida, que era a menor temperatura que o teste era capaz de chegar. Então, se mostrou que o aditivo comercial, nesse caso, foi melhor do que todos os aditivos modificados, que foram os melhores resultados que eu obtive. Só que quando eu for para uma concentração de parafina de 10%, que é um petróleo uma concentração de parafina bem comum no petróleo brasileiro, pode-se observar que esse aditivo comercial ele não é mais eficiente quando eu comparo a amostra sem aditivo. Ambas as amostras param de fluir em 21 graus Celsius. Já as amostras que sofreram 1 grau de hidrólise, elas se mantêm fluidas até a temperatura entre 13 e 9 graus Celsius, o que se mostra uma grande redução nessa temperatura e uma grande importância desses aditivos hidrolizados como redutores de ponto de fluidez. Então, na avaliação morfológica por microscopia óptica, eu pude comprovar o que já se sabia em relação à aparição dos cristais aparecimento dos cristais de parafina. Que com a redução da temperatura, a tendência é que surjam mais e maiores cristais de parafina. Então, a 15 graus Celsius, nesse sistema, eu tinha poucos cristais de parafina. A tendência é que, com a redução da temperatura, como se mostra aqui na última imagem, é 0 graus Celsius, esses cristais de parafina, então, eles surjam com a redução da temperatura, então, surgem mais cristais de parafina. Então, para os melhores resultados que eu obtive em relação ao ponto de fluidez, as microscopias ópticas também estão sendo exibidas. Então, na minha amostra sem aditivo, então, eu posso ver que essa minha parafina, ela tem tem uma característica de ser lamelar e de ter um tamanho significativo. Com as minhas amostras hidrolizadas ou hidrolizadas esterificadas, a tendência é que esse tamanho de partícula ele seja reduzido. E é esse o principal mecanismo para a redução do ponto de fluidez. Então, é a quebra do tamanho dos cristais de parafina, e esses cristais menores fazem com que meu óleo ele se mantenha fluido a temperaturas mais baixas. Uma exceção foi essa amostra com grau de hidrólise de 5,5%, que apesar de ela não ter reduzido significativamente o tamanho dos cristais, ela formou algumas estruturas lamelares que permitiram que o óleo se mantivesse fluido até temperaturas mais baixas. Então, as conclusões é que o EVA hidrolisado é o mais interessante, uma vez que é possível obter o desempenho semelhante com apenas uma etapa de produção do aditivo, e o desempenho do aditivo ele é influenciado, então, por esse equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico, pela arquitetura da molécula, esse teor ótimo das unidades de acetato de vinilo hidrolizadas, em torno de 4 a 5,5%. Então, nas amostras hidrolizadas esterificadas, esse desempenho associado à razão entre os grupos polares e apolares.
Então, a microscopia mostrou isso, que a cada redução de temperatura surgem mais cristais de parafina e aumenta, então, essa tendência de cristalização. E são observados 2 tipos de morfologia. Para a maioria das amostras, os cristais, então, diminuem o seu tamanho. E para aquela amostra específica com grau de 5,5% de OH, a redução foi pequena, porém se observou uma rede não contínua de cristais. Então, esse foi o artigo que foi publicado, inclusive, no dia da minha dissertação, relacionado a toda a minha pesquisa. Foi publicado na revista Phil, que é uma revista Qualis A1. E nesse artigo, então, claro, minha pesquisa foi bem mais a fundo. A próxima etapa foi, eu repliquei esses resultados em diferentes tipos de petróleo e consegui, então, fazer uma relação entre os sistemas modelo, o petróleo, avaliar como eu pude relacionar, então, como eu poderia simplificar esse modelo de analisar inicialmente no sistema modelo e replicar isso futuramente num petróleo. Então, essas são as minhas referências que eu utilizei no trabalho. Agradeço a atenção de todos e deixo também o meu contato, caso alguém tenha interesse em entrar em contato. Muito obrigada. Parabéns, Letícia. Muito bom o teu trabalho, excelente, excelente, né? Que bom que tu estás agora no nosso PRH, né? Ainda com um plano não elaborado, e acho que tu vai para outra linha ali, né? Pelo que inicialmente, até em função do próprio programa, mas que bom, e já vi que muita coisa tu vai poder nos subsidiar no trabalho dos alunos, que tem vários, que a gente está ali na produção dos catalisadores, para não por esterificação, mas transesterificação. Mas, a partir do momento que tu já estudou essa reação de esterificação, certamente vai poder nos auxiliar ali nos trabalhos com os alunos, vários deles, né? Inicialmente, alguns a gente vai aplicar os catalisadores, uma parceria, como o Vitor colocou no primeiro dia, com o pessoal do Instituto Federal, que eles estão trabalhando com isso, né? Estão começando agora, na verdade, um projeto, a gente vai fazer ali. Mas, daqui a pouco, a ideia é montar futuramente no nosso próprio laboratório, para que a gente possa testar ali também, e já vimos que tu vai poder nos auxiliar. Eu queria muito ver a tua apresentação mesmo, porque como tu está chegando agora, e mostrar qual era a tua experiência na área, para ver onde a gente pode utilizar o teu conhecimento para agregar o grupo. Parabéns. Muitíssimo obrigado. Está muito boa a tua apresentação, né? Conforme esperado, tem função de tu já estar aqui. No doutorado, que é o que a gente ressaltou antes. E vamos abrir para as colocações. Vamos sempre chamando o Daniel, porque ele está aqui para isso. Foi convidado para isso, para fazer. Não, uma coisa que eu queria observar, assim, até não especificamente sobre o teu trabalho. Eu sou biólogo, né, para quem não sabe. E eu sempre fico impactado com o laboratório do Sr. Bergman, com a quantidade de gente que tem trabalhando. Diz que a Tânia disse que hoje tem muito menos, né, Tânia? Muito menos. Muito menos, né? Mas que vocês, assim, sejam bastante gratos pela oportunidade de vocês, porque eu sou biólogo, né? E na biologia a gente não tem essa quantidade de recursos e de bolsas, né? Embora, assim, hoje nós vivemos um momento de épocas vacas magras, né? Na ciência, com cortes absurdos, com escassez, mas vocês imaginam isso numa área aplicada, agora vocês imaginam em áreas básicas. Então, na área da biologia, a gente não tem laboratórios, assim, com um monte de gente de doutorado, de pós-doutorado, todos os níveis ali, a escadinha toda. E isso é tão rico, as pessoas trabalhando, os alunos de graduação, podendo conviver com alunos de mestrado, convivendo com alunos de doutorado e pós-doutorado, e vários professores ainda colaborando dentro de um laboratório. Então, isso é muito top no Brasil, assim. Eu queria só ressaltar a importância dessa equipe, assim, dessa necessidade, essa busca por buscar projetos e buscar recursos, né? Que sempre tem dificuldades, sempre faltam recursos na ciência, mas é um laboratório que se empenha muito nisso. Então, acho que se agarrem nisso com todas as forças. E eu estou falando isso porque a gente está fechando agora o bloco com o pessoal de doutorado, né? Já com uma pesquisa mais estruturada. Então eu falo isso para os jovens, assim, os mais novos, né?
Tânia, quando a gente diz que fala para os jovens é de matar, né? Sinal que a gente já tá velho. Né? Eu odeio dizer isso. Odeio, porque na minha cabeça eu não considero. Sim, né? Eu já tô com 48. Então, assim, se agarrem nisso, né? Essa experiência de estar convivendo com os colegas, que nem aquele trio dos meninos ali que trabalhou junto, outros meninos e outras meninas se juntem, se grudem nos mestrandos, nos doutorandos, pós-doutorandos, que experiência rica que vocês têm. Porque não é padrão no Brasil ter um laboratório que tenha todos esses níveis trabalhando junto. Gente, isso é um privilégio, isso que eu queria trazer para vocês, assim. Que muitos laboratórios, principalmente em áreas mais básicas, áreas da biologia, da ecologia, penam com falta de recursos, né? Então, eu digo assim, por mais que temos poucos recursos hoje, são poucos, mas eles são muitos diante de toda a realidade do Brasil. Então, valorizem isso que vocês estão convivendo aí, porque os trabalhos são de primeira linha. Eu só queria parabenizar a menina, que foi excelente a apresentação dela, tanto a parte gráfica, tanto o conceito que ela apresenta, a metodologia, os resultados, tudo muito claro. Então, eu só queria fazer esse comentário aí para a gente valorizar onde a gente está. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. E assim, nesse momento, no laboratório, em função desse não investimento em pesquisas, a gente estava observando que o nosso laboratório atualmente, a grande maioria do nosso grupo é o da ANP. Então, nós estamos, né, ali, nós estamos em 19 atualmente, com a possibilidade de mais 3. Não, nós temos um mestrado, agora as gurias estão terminando, a Carol e a Maria, liberando mais 2 bolsas de mestrado. É bom sair 2, na verdade 20, seria 20 pessoas, porque é um a mais, o resto só serão substituídas, né? E mais algum de graduação também que a gente pode colocar, mas a graduação tem que ser muito bem avaliado, porque eles têm uma série de comprometimentos, e isso de devolução de verba, qualquer um dos níveis. Nesse programa é assim, ou tu vais até o fim, porque é um programa de formação, ou tu devolve a verba do que tu não fez. Porque é diferente das outras bolsas de iniciação científica, que são bolsas, o aluno desenvolve até um certo tempo, se ele não pode, ele apresenta os resultados daqueles ali, e ok. Esse não. Esse é um programa de formação de recursos humanos. O que eles entendem? Se o aluno não tem uma formação completa, final, daquilo que se compromete, ele vai ter que devolver o dinheiro que foi investido nele. Então, isso é uma das coisas que, para os alunos de graduação, a gente tem bastante problema em fazer com que fiquem até o final. Mas o LACER hoje, em termos de bolsistas, sem dúvida alguma, o grande número de participantes pesquisadores são os alunos da ANP. Então, e é um programa, existem 55 no Brasil, e vai para todos que fizerem aqui. A Letícia sabe que ela estava no Rio, onde tem outros programas, né, da ANP, que isso vai influenciar bastante, né, Letícia, no teu currículo, tu ser um membro da ANP, tu te formar, isso vai qualificar muito o currículo de todos os que conseguirem agarrar essa oportunidade, como o Daniel colocou, e chegar até o fim, né, vai agregar muito o currículo deles. Letícia, isso que eu estava falando, agarrar essa oportunidade, valorizar o que tem, sabe? Porque às vezes a gente está muito acostumado a ter oportunidades e não valoriza aquilo, sabe? Porque é uma oportunidade única, né? E vai fazer total diferença na formação de vocês. E se a gente se dedica a algo, por mais que tenhamos obstáculos, por mais que a gente esteja vivendo uma época de cortes, a gente vai adiante e persiste e se destaca. Então, valorizem. É muito importante isso que está acontecendo aqui. Luís? Sim. Só dizer parabéns pelo que eu tenho que sair, tenho aulas agora de conversão de energia às 4. Agradecer pelo convite e pela organização que tu e a Tailândia, a Valesca e a Annelise têm nisto.
É sempre bom ver essa dinâmica e, como vocês dizem, manter este pessoal envolvido e levá-los a trabalhar para os laboratórios, que isso é que é importante, o pessoal a retomar as suas atividades e sentir esse espírito de equipa para avançar, que isso é que me parece que é uma dificuldade que tem que ser ultrapassada. Mas parabéns a todos, os que eu vi, não vi todas as apresentações, mas aos que vi, parabéns a todos, sim senhora, gostei de ver. Um abraço, até um dia destes, então. Muito obrigado, Luiz. A tua participação, tu sabe que é fundamental para nós. Eu gosto. É o nosso pesquisador colaborador e realmente ele faz jus ao título que a gente colocou para ele lá na página. Ele colabora de fato. A gente conta com ele sempre, em qualquer momento. Muito obrigado, Luiz, por estar sempre com a gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Alguém mais quer fazer alguma colocação? A Letícia? Para a Letícia, alguma pergunta ou colocação? Tailane, quer falar alguma coisa? O Vitor, não? Ah? Já dei os parabéns para a Letícia, bem-vinda à equipe. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Letícia, o que tu gostaria de... Quer fazer alguma colocação? Não sei se tu consegue. Eu gostaria de... não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Eu gostaria de agradecer, então, inicialmente, assim, por toda a acolhida, por ter, enfim, mudar de programa, até de universidade, enfim, a gente tem algumas dificuldades iniciais, assim, mas acho que a acolhida do pessoal inteira, todo mundo, assim, foi muito receptivo, tudo que eu tive dúvida, desde os alunos ali da iniciação, como entra no portal, enfim, várias coisas até úteis, assim, me ensinaram. E eu acho que é isso, assim, a gente está aqui todo mundo para aprender e para ajudar. Então, eu vi que a gente tem muitas formações de graduação, vários cursos diferentes. Eu até não falei, mas eu sou engenheira de petróleo por formação. Então, até dúvidas, assim, gerais sobre produção, sobre coisas, assim, que a gente tem que pensar quando a gente planeja uma pesquisa, né? Desde a aplicação micro, mas a macro, como que é aquilo na indústria, é viável economicamente, então essas coisas assim, eu posso auxiliar, eu vou estar disponível, então me procurem, acho que é isso, a gente é uma equipe, todo mundo cresce junto, então gostaria de agradecer e também me colocar à disposição de todo mundo, assim, que agora eu vou começar a estar mais no laboratório, enfim, eu vou me dedicar 100% à minha pesquisa, então estou à disposição. E agradeço realmente a acolhida de todos, assim. E achei muito legal essa iniciativa. Eu nunca tinha participado de um seminário como esse, assim. Acho que é muito legal a ideia de a gente saber o que cada um está fazendo, como está fazendo, até para visualizar, assim, dificuldades ou coisas semelhantes que a gente, com a experiência, já passou, né? E parabenizar pela ideia. Realmente achei muito bom mesmo. Obrigado, Letícia. Que bom, eu não sabia também que tu eras engenheiro de petróleo. Não lembrava, eu vi teu currículo agora quando tu falou, eu lembro que a gente analisou ali na seleção, mas não me lembrei aqui na hora de fazer o link. Realmente, fez agregar bastante ao grupo. Obrigado, e realmente essa dinâmica já se pensava desde o ano passado, mas aí entraram outras atividades e foi ficando para depois, íamos fazer em março, mas aí tínhamos outros envolvimentos em função de buscar recursos mesmo para o LACER, né? Para o LACER, porque esses aqui a gente tem só da NP, mas a necessidade que sente o laboratório é sempre de ampliar, quanto mais recursos a gente puder buscar, equipamentos, porque tu sabes que dentro do PRH a gente tem recursos para a bolsa, para a formação de recursos humanos e para material de custeio, mas a gente não tem recurso para materiais permanentes. Então, se tu não tem recurso para materiais permanentes, tu tem que buscar outras formas para poder comprar. Nós precisamos do micro-ondas, aqui eu não posso comprar NP, mas eu preciso de micro-ondas para fazer o trabalho da NP. Então, a gente está sempre correndo atrás para buscar esses recursos para poder equipar o laboratório e daí sim ter essa formação, né? Então, em função de todos esses fatores, esse seminário foi ficando para depois, mas agora ele aconteceu e nós já teremos uma agenda pré-definida de seminários, né? Período. E o próximo nós vamos fazer em setembro, daí nós temos que ver a organização em função das aulas, mas a gente vai organizar de uma forma que todos participem, porque todos têm que participar o tempo todo, mas a gente organiza, talvez
a gente daí não consiga fazer pela manhã, como a gente está fazendo esse, em função das férias, mas porque nós temos que fechar um horário, porque todos têm que participar o tempo todo, porque o importante é essa troca, né? E já quero aqui, como é um seminário interno, relembrar o que eu já falei desde o primeiro dia. Todos os alunos da NP, eles têm 2 apresentações de relatório para a NP, que é 31 de janeiro e 31 de julho. Estamos hoje em 9 de junho. 31 de julho, todos terão que enviar um relatório, né? E esse relatório depois já vai ajudar a subsidiar para o próximo seminário, que além das coisas do relatório, ainda vocês terão mais um mês de trabalho, mês de agosto, para acrescentar. Então, assim, pessoal, não deixem para elaborar os relatórios para o último momento, é 31 de julho, mas eu vou colocar uma data limite para vocês enviarem, né? Enviarem para o meu e-mail, para o e-mail do PRH, os relatórios em 20 de julho, 10 dias antes, porque esse sim, as apresentações, a gente, claro, eu queria dar uma olhada, mas não para devolver para vocês arrumarem, né? Não para devolver para arrumarem, porque esse era o momento de trazer e a gente fazer as trocas. Agora, os relatórios, sim, porque os relatórios, eles vão para a NP. E lá eles terão um outro olhar. Então, esse, sim, tem que ser enviado com tempo para que a gente possa, né, olhar e devolver caso não esteja contento. Então, assim, os novos, os antigos já sabem, lá no site, no perfil de cada um do SIC Bolsa, tem os modelos de relatório. Quem ainda não baixou, já baixa os modelos e já vai complementando as informações, porque hoje é 9 de junho, passa muito rápido. E não é que tem que me mandar só 20 de julho, 20 de julho é a data limite para que se possa, né? Porque, caso contrário, são praticamente quase 20, nós somos 19 aqui alunos, né? Alunos mesmo, no total vai dar o quê? Uns 13, 14. São bastante relatórios e é complicado receber todos em 20 de julho, olhar, dar o retorno e fazer as correções necessárias. Então, né, já mandem lá no mês de julho, antes, 20 é a data fim de envio. Mas podem enviar antes. Então, baixem e vão colocando. Porque o pessoal, que agora todo mundo está começando a parte prática, né? Já vão ter coisas para colocar, mas ainda, mas eu não fiz, eu não tenho, tem sim, porque tem a revisão que tinha que ter. O relatório, ele é formado por outros aspectos, que não apenas a parte do trabalho. A parte do trabalho, eu acho que são 3 páginas, onde tu vai descrever, mas tem os webinars que participam, os cursos de formação que participam. Esse nosso próprio seminário interno também já vai ser colocado, né, como participação, você já tem que colocar, e outros tantos que eu vou começar a mandar novamente ali para vocês, a gente tem colocado no grupo. E também peço que os alunos que verem algum webinar, alguma coisa que for interessante, agora já sabem, todos conseguiram ter uma noção geral dos trabalhos que a gente está fazendo, o que é importante. Então, vocês fiquem atentos àquilo que vocês olham. Isso aqui é importante. Já coloque no nosso grupo. Nós temos o grupo do PRH. Eu acho que, Letícia, a gente já te acrescentou, não lembro. Se já está no grupo, tá, né? Eu acho que está no WhatsApp já. A Letícia caiu. De colocar ali os grupos, no grupo, as possibilidades de cursos, de webinar, para vocês irem fazendo, que tudo isso vai aparecer no relatório de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizar todos, porque realmente houve um comprometimento de todos, nosso primeiro, e eu vejo como um sucesso esse nosso primeiro seminário. Essa é a minha avaliação. Então, parabéns a todos. Eu para ver que todos, né, se dedicaram, né, a grande maioria teve uma dedicação e são todos de parabéns. E nós teremos esses trabalhos, ficarão lá no nosso canal. Uma pergunta, onde foi pedido no grupo, e eu não olhei se todos já mandaram, também as apresentações, porque eu acho importante, além do vídeo, a gente ter as apresentações até para disponibilizar, porque
pode ser útil, né? Vocês terem interesse em pesquisar, eu acho que a gente pode colocar no site, colocar no site do nosso PRH, colocar lá uma pastinha onde a gente vai ter, vão aparecer os slides, né, da apresentação de vocês. Então, eu gostei do trabalho do fulano, então eu quero ver o que mais que ele colocou, né? Se não quiser rodar todo o vídeo, tu consiga ir lá e pegar essa apresentação. Se alguém ainda não enviou, por favor, envie os slides da apresentação de vocês para o e-mail ali do PRH, e eu sempre peço, botar no PRH, botem com cópia para o meu também. Às vezes eu não entro no PRH, e no meu é mais fácil, eu já pego tudo e salvo, porque depois eu tenho que dar conta num relatório da NP, e eu que faço esses relatórios. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E abrir aqui para quem quiser fazer alguma colocação para vocês mesmos, e depois encerrarmos. Quem gostaria de fazer alguma colocação de encerramento? A Valência. Eu acho que eu queria dar parabéns para a Tânia por ter nos proporcionado esse grande encontro. Eu acho que é muito importante e que vai ser extremamente útil para a nossa vida, assim, porque esse contato, essa troca, né, desde graduação até o pessoal da pós, eu acho muito importante. E também queria dizer que agora, todos voltando para o laboratório, vamos lá, nós somos uma equipe bem grande, e todo mundo está aí, cada um contribuindo com a sua especialidade, enfim, com alguma coisa, a gente está junto nessa e vamos movimentar as pesquisas do PRH. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Valesca. Obrigado. A Valesca, nossa pós-doc aqui, sempre pronta para nos auxiliar em tudo, né? Desde a parte burocrática à pesquisa, né? Muito obrigado. Tailane, que também está aqui sempre presente, gostaria de fazer uma colocação para o encerramento? Também a Valesca colocou muito bem ali, também de parabenizar, e os colegas. Isso aí, bora lá. Vamos arregaçar as mangas agora. Obrigada, gente, por tudo. Parabéns a todos. Obrigada, Tailane. Mais alguém quer fazer um encerramento? Alguma colocação? Não. Eu também queria parabenizar você, Tânia, Tailane e a Valesca, que eu sei que estão sempre trabalhando junto contigo ali. E foi realmente muito proveitoso esse seminário aqui. A gente pode ver o que todo mundo está trabalhando, o que está sendo desenvolvido, que são trabalhos aí excelentes. Com certeza vamos ter grandes resultados aí no nosso PRH. Tá todo mundo de parabéns aí, só seguirmos nas nossas pesquisas. Obrigada, Fran. Vou aproveitar. Ô, Tânia, a Anne está nos ouvindo agora ali. Aproveitar para agradecer a Anne também, que nos salva ali das enrascadas e está sempre muito disposta para tudo. A Anne está presente. Não, a Anne realmente está ali com a gente. Oi, Anne. Estamos agradecendo a Anne, que está ali nos apoiando, agora bem direto com a gente, né, junto nesse grupo, agora também orientando alguns alunos ali do PRH, e com aqueles trabalhos diferentes, maravilhosos. Ontem eu falei com ela à noite, eu fiquei bastante encantada, né? A Anne é uma pessoa bastante criativa, né? Eu sempre digo que ela é a artista do grupo, e realmente é muito bom ela estar agora bastante perto da gente, né? Nesse trabalho. E o que eu estava colocando antes das meninas aqui, a Valesca e a Tailane, realmente estão aqui direto comigo, realmente meu grupo de apoio direto aqui, porque eu tenho as ideias, mas eu peço para elas executarem. Né? Claro que elas também têm as ideias, mas muitas minhas ideias eu digo, gente, eu quero fazer a página, temos que fazer a página. Né? Eu vou fazer a página. Sou desse período, né? Então, eu disse assim, gurias, se virem, eu quero uma página. Foram lá correndo, lá as gurias faziam a página. Gurias, temos que ter um canal. E viram, foram lá correndo fazer o canal.
Gurias, vamos elaborar o seminário, ó, eu quero fazer isso. Lá os webinars, foram lá correndo. Então, realmente, o meu grupo de apoio, sem elas, teria que contratar alguém para executar essas tarefas e não contempla a verba ali dentro, né? Então, gente, não daria para executar, né? Não adianta só ter ideias, você tem que ter alguém que execute as tuas ideias, né? E que acrescente junto, né? Então, eu só quero agradecer as meninas, né? A Anne e as gurias que estavam também fisicamente perto de mim, a Tailane estava dentro da minha casa nesse período da pandemia, estava bem fisicamente também, a gente pôde trocar bastante. E a Anne, né, agora entrou com tudo, conseguimos buscar, né, trazer a Anne para junto do nosso trabalho, desde a seleção participante, que ela é a comissão gestora, e está aqui atuando com os trabalhos, né, direto, só tenho que agradecer, né, tudo. Né. O Berba, nosso coordenador também, que, por mais que ele não esteja aqui fisicamente presente, ele está presente nas horas necessárias e, sem o nome do professor Berba, não teríamos esse programa, né? Sem ser o Berba que é, em termos de qualificação, não conseguiríamos ter esse programa de PRH. Então, assim, só tenho que agradecer ao professor por nos propiciar esse trabalho e está sempre pronto, né, às nossas necessidades. Né? E, claro, ele é o coordenador, eu sou o PV, eu tenho que correr atrás, e ele bate o martelo nas coisas finais. Então, muito obrigada. Obrigada, Nelise, obrigado, Berma, obrigado as meninas que estão direto aqui comigo, e a todos vocês que permitem diariamente com que esse trabalho aconteça. E agora o Daniel, que é de outra área, mas que está no laboratório enquanto pós-doc, e independente dele participar da ANP ou não, ele estará sempre com a gente dando apoio, porque o Daniel eu conheço há muitos anos e sei que eu posso contar com ele para tudo. Muito obrigado, parabéns a todos e muito obrigado a todos os envolvidos. Falou bonito, Tânia. Obrigado, Daniel. A Tânia é uma pessoa fabulosa, assim, para mim. Eu queria agradecer muito a Tânia por poder estar aqui com vocês, me coloco à disposição para todo mundo que eu puder ajudar. Né? Eu acho que o grande legal da pesquisa é trabalhar em grupo, né? Foi-se o tempo que se trabalhavam os especialistas fechados nos seus gabinetes, hoje todo mundo trabalha em rede, em grupo, essa troca que é o mais legal. Então, parabéns a todos aí, me coloco à disposição, qualquer coisa que puder ajudar, estou aí. Tá bem. Então, se não temos mais colocações, vamos encerrar esse nosso primeiro seminário. Tá? Até o próximo seminário, pessoal. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Também vou abanar.